Vamos lá? Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. 141, em 141º episódio do Bola Laranja será discorrido neste exato momento com a equipe completa: Anderson Pinheiro, André Luiz Fantato, Renan Leite, Fábio Caetano, para a gente falar de play-in. Tem uma briga muito interessante dos dois lados, leste-oeste, que a gente vai falar. A gente já teve aquele episódio sobre o gás final, só que agora está ainda mais apertado. Muitas chances para muitos times para este play-in, que foi uma introdução interessante que veio para ficar, e é bom porque rende assunto, e também sobre New York Knicks, né? A redenção do Knicks, que vem fazendo uma ótima temporada. Há 2 temporadas atrás foi legal, mas na passada nem tanto. Agora tem grandes chances de fazer uma temporada legal e voltar atenções ao basquete em Nova York, que é sempre importante. Antes de mais nada, se inscrever no nosso canal, se inscrever no Bola Laranja. Se você segue também os nossos bastidores lá no bolalaranja.oficial lá no Instagram. Se você tem Twitter, @belaranjaoficial. E claro, o canal EOL também. Lembrando que hoje é só pelo BL, não tem problema algum. E a galera já vai chegando e já começa com você, Fábio Caetano. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo ao 141. O senhor pode dar o seu oi e já começar falando de New York Knicks. Talvez uma grata surpresa para essa temporada, o resgate do basquete de Nova York. Será que é esse ano, Fábio? Abraço a você. Bem-vindo ao 41. Salve, salve, Anderson. Boa qualquer coisa, seja lá o horário que você estiver assistindo. Salve, Renan, salve, Andrezão, Miguel, galera toda acompanhando. Cara, é interessante, né, velho, o que tá acontecendo com o New York Knicks. A gente vinha, né, até a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa, né, que o Knicks veio de uma temporada que ninguém esperava, algumas 2 temporadas atrás, depois caiu vertiginosamente, ninguém entendeu muito bem, achando que haveria uma sequência, isso não aconteceu. Aí teve a chegada do Jalen Brunson, né, para essa temporada. Aí a gente pensava assim, puxa, mas o Jalen Brunson, a gente foi falado aqui, já foi falado também quando a gente participa lá do Live Basketball BR, mas o Jalen Brunson é o suficiente para ele dar esse gás no time, porque ele junto com o Doncic, que ele mandava bem, ele era, vamos dizer assim, né, bem capitaneado, vamos dizer assim, aí ele acabava tendo um bom desempenho. Mas a gente acabou sendo surpreendido, porque o Tom Thibodeau conseguiu montar um time interessante o suficiente para que o Jalen Brunson pudesse render demais, cara, e ser uma das principais aí peças desse time do Knicks ao lado do Julius Randle, com certeza, fora os coadjuvantes, né? Toppin, RJ Barrett. Interessante que o Fournier nessa temporada não tá tendo muito destaque, ele quer um tiro bem certeiro de 3 pontos, não tá muito bem nessa temporada, pouco aparece, né? Teve problema de contusão aí em alguns momentos. O fato é que o Knicks, então, tá conseguindo se manter bem regular e achou ali a sua posição, né? Não é um time que, e nem era de se esperar, né? Que brigasse lá em cima. Mas uma vez que ele chegou ali na meiuca dessa Conferência Leste, ali ficou, cara. Interessante isso. Ele chegou ali a ficar sétimo, sexto, agora tá brigando com essa queda do New York Knicks, do Brooklyn Nets, aliás, né? Por motivos óbvios, que muito bem sabemos qual foi, né? O Knicks, inclusive, tá beliscando a 5ª posição na Conferência Leste, né? E isso, assim, a gente pode dizer, dá para chegar mais do que isso? Não acredito. Acho que o time vai se manter ali. Quando eu falo que achou o seu lugar, é isso. É um time que vai ter algumas oscilações em alguns momentos. Teve uma sequência de 10 vitórias. Eu lembro que o Miguel estava pronto para falar ali no nosso grupo, lá no Bola Laranja, que iria para a 11ª. O time perdeu no Charlotte Hornets. Totalmente inesperado essa derrota. Mas, inclusive, sem o Jalen Brunson já. O Jalen Brunson se contundiu, ficou alguns jogos fora. Ainda assim, com ele, para você ver como uma coisa é interessante. Sem ele, o time conseguiu vitórias importantes. Se não me engano, até contra o Boston Celtics. Então é um time que conseguiu se encaixar de alguma forma, mesmo que não tenha seu jogador, um dos principais, ainda assim conseguiu conquistar alguns bons resultados. Então é um time que se estabilizou, se estabeleceu nessa posição ali, no meio da Conferência Leste, e eu acho que ali vai ficar. Agora, quando chegar nos playoffs, aí é outra coisa, a gente pode até devagar um pouco mais sobre isso. Estou sentindo que estou falando demais, quero passar essa bola justamente até para o próximo que vai falar aí, que depois eu emendo, eu vou e faço esse bem bolado aí. Agora que fez esse bom trabalho e achou seu lugar na primeira fase, na temporada regular, o que será nos playoffs? Tem força para poder dar susto em alguém? Vai conseguir um mando de quadra? Eu acho que não. E vocês acham aí? Bola para vocês. Muito bem, Fabião. Tá aí já a primeira explicação e a ideia sobre o New York Knicks, que é sempre interessante nós falarmos, porque às vezes é um basquete esquecido. E Nova York é uma cidade que dispensa comentários de importância, e fazia muito tempo que a expectativa ficava só no Nets. E agora o Knicks fazendo uma campanha boa. 41-30, Renan Leite. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo ao 141. O que esperar desse Knicks? Dá para
conseguir o mando de quadra ou ali já tá bom até demais, hein? Abraço a você. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, Anderson, André, Fábio e a todos que estão nos acompanhando aqui hoje pelo canal do Bola Laranja exclusivamente. O Anderson, aquele negócio, né? Sempre que a gente cria expectativa com o time, ela não se confirma, parece, né? A gente do Bola Laranja aqui pode dizer que estamos grandíssimos secadores dos times, que toda vez que a gente cria expectativa não vira nada. É o exemplo do New York Knicks na temporada passada. Em 2021, eles tiveram aquela temporada regular muito boa, que a gente não dava nada para esse time, Julius Randle quebrando tudo, e aí chega na temporada do ano passado, 21-22, a gente falou, pô, New York Knicks vai ser um dos times que vai brigar lá em cima, né? E aí, uma temporada pífia, não conseguem nada. E aí vem para essa temporada com aquela expectativa zero, né? Não sabe se mais o que vai esperar desse time. Como o Fábio disse, Jalen Brunson vindo para o time, mas será que vai dar certo, né? E aí o time, sossegadamente, sem grandes holofotes, vem fazendo uma campanha consistente. Isso que é o mais legal. E, cara, falar de New York Knicks é bacana demais, porque quando o New York Knicks vai bem, começa a aparecer um pouco mais na mídia, e aí fica em evidência quem? O torcedor mais simbólico do New York Knicks, que é o Spike Lee, que está ali sempre na beirada da quadra, estilosíssimo como sempre, o que aquele cara sabe se vestir é um negócio absurdo. E aí é um prazer para os olhos poder ver Spike Lee sempre ali na beirada da quadra. Só um adendo aqui, aproveitar que você falou do Spike Lee, Renan. O Djonga esteve em Nova York recentemente fazendo shows, rapper sensacional, o melhor rap da atualidade no Brasil, sem dúvidas. Esteve em Nova York, foi no jogo do Knicks e flagrou o Spike Lee. Fez um videozinho ali, né? Coisa de jovem, né? Fez aquele videozinho ali né, no Madison Square Garden. Olha lá, olha quem tá na área, olha quem tá na área. Flagrou ali o Spike Lee. Da hora demais, velho. Nossa, demais. Sensacional, sensacional. Coisa de jovem, muito bom ouvir essa frase. André Luiz Fantato, só falta você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera chegando no chat. O senhor pode digitar o seu oi, ler o chat e também entrar no assunto New York Knicks, para ver o que o senhor espera. Essa campanha 41-30 te surpreende? Se consegue ficar em quarto para ter mando de quadra ou já está bom demais na quinta colocação? Já é uma visibilidade interessante do que as duas últimas temporadas. Abraço a você, bem-vindo a mais um. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, Renan, Fábio, a todo mundo que está chegando aqui com a gente já também, né? Boa noite, especialmente para os que estão chegando com a gente aqui agora. Exclusivo no canal do Bola Laranja hoje, devido a alguns probleminhas técnicos, mas o importante é a gente estar aqui. Depois, se você vai conseguir ver o reprise no canal EOL, você que gosta de assistir aí pelo canal EOL, com certeza vai estar vendo reprise depois. Bom, já falando desse primeiro assunto aí, então, sempre lembrando para a galera deixar o like aí, se inscrever no canal, já coloquei aqui nos comentários com o perfil do Bola Laranja. Antes de passar pela galera, então, vou deixar essa galera por último, para a gente ir acumulando mais mensagens, já que a galera ainda está chegando, ainda está engatinhando aí na nossa live, né? Realmente, assim, eu acho que a chegada do Jalen Brunson, como diz o Fábio Caetano, falou bem aí, foi um dos divisores de água desse elenco, desse time, né? Para essa campanha boa, né? Ótima, vamos dizer assim, para o que o Knicks tinha para essa temporada. Eu acho que não dá para acreditar somente a isso. Eu acho que tem outros fatores também, né? Eu, particularmente, gosto muito da manutenção de treinadores, tá? Eu sou um pouco contra essa prática que a gente que fala muito sobre futebol aqui também, sabe que isso acontece bastante, mas também na NBA passou a ser um pouco mais comum do que antes. Vou te dizer que há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu comecei a acompanhar assiduamente mesmo, era mais difícil essa prática, né? É claro que tem os períodos, né? Alguns períodos você tem muitos times mal e aí você vê mais desligamentos de treinadores, mas a gente está vendo bastante isso, né, de um tempo para cá. Então, essa manutenção do Tom Thibodeau, eu acho que eles entenderam que o trabalho vinha sendo feito muito bem, né? É claro que o ano passado ficou muito abaixo. Eu até fiz uma anotação aqui para falar, na temporada 2021, aquela da semifinal, né, contra o Atlanta Hawks, o New York Knicks venceu 41 e perdeu 31. Foi no primeiro round, na verdade, não foi na semifinal, né? Então,
temporada 2021, 41 vitórias, 31 derrotas, quarto lugar. Na temporada 21-22, ele teve 37 vitórias e 45 derrotas e ficou em 11º, não foi para o play-in. Isso na temporada passada, então. E nessa temporada, ele já está com 41 vitórias e 30 derrotas. Praticamente o mesmo recorde da temporada 2021, só que a temporada 2021 só teve 72 jogos, né? Só 72 jogos, né? Mas teve menos jogos devido... o ano anterior teve a bolha, né? 2020, e começou em dezembro de 2020 a temporada e terminou em julho de 21. Então, ela foi um pouco menor aí. Então, a gente vê que ele está conseguindo manter aquele nível da temporada 2021. Né? Eu acho que o Jalen Brunson elevou o nível desse time, principalmente pelo Julius Randle ter um armador jogando ao lado dele. Eu acho que o Julius Randle carregava muito a bola o ano passado. Esse ano ele está um cara mais finalizando jogadas. Né? Acho que o Josh Hart foi uma adição interessantíssima que aconteceu agora no meio da temporada. Né? Um jogador que defende muito bem, um jogador que passa bem a bola, né? É um cara que não é egoísta, vamos dizer assim, joga para o time e ainda mete ali suas bolinhas de 3. Tem outros coadjuvantes aí, o Fábio falou, Obi Toppin, até o Isaiah Hartenstein jogou muito bem contra o Lakers no domingo. Então, a temporada do New York Knicks, ela está sendo assim realmente acima da média para o que a gente pensava para o New York Knicks. Se a gente olhar para a classificação hoje, tem aí pelo menos uns 3 ou 4 times, Miami Heat, Atlanta Hawks, que nós diríamos que estaria à frente do New York Knicks, né? Dá até para falar mais aí, nessa parte da temporada, e não está. Então, eu acho que é isso, cara. A manutenção do treinador, a chegada de um armador, né? Que eu falei isso no Live Basketball BR também. Acho que é a posição... Não existe a posição mais importante. Todos os 5 titulares e os reservas são importantes. Mas um bom armador é aquela história do futebol, né? Um bom time começa por um bom goleiro. Eu acho que na NBA, um bom time começa por um bom armador. Se você tem um cara que consegue controlar o ritmo do jogo, um cara que consegue colocar os companheiros em boas condições, principalmente falando na parte ofensiva, eu já acho que já te ajuda demais. Então, é importante ter um armador aí para esse time. E antes de falar qual é o teto do New York Knicks, vou passar pelo chat aqui e depois voltar para vocês, então. O Miguelzinho está com a gente aqui, deixando oi. O Evandro também sempre com a gente aí, mandando bola laranjas. O Vinícius Soares dizendo que chegou, dando boa noite para a gente aí também. Boa noite para o Vinícius. E ele dizendo que o Vitor Hatiba, do Knicks Brasil, Knicks Fans Brasil, se eu não me engano, é a página dele no Instagram, diz que esse ano vem o título, hein? Claro, o torcedor é otimista, né? A gente vê no grupo do Bola Laranja lá, eu quero dormir, fica o Fábio, o Renan enchendo o saco lá, porque o Lakers ganhou. Eu não aguento mais aquele monte de mensagem repetitiva. Toda vez que o Lakers ganha, eu falo, esse time vai ser campeão. Exatamente. E o Felipe Toledo dizendo, eu amo o Spike Lee, cara. Legal, ele e o Denzel no domingo em Los Angeles. Realmente estavam Denzel Washington, torcedor do Los Angeles Lakers, e o nosso querido Spike Lee, um ao lado do outro ali. Que dupla, hein? Na vida da quadra. E o Edson mandando boa noite e dizendo que eu dei migué realmente, porque ontem já era 10h37 da noite, eu não aguentava mais correr e pedi a substituição e fui tomar uma cerveja zero no banco de reservas. É isso. Foi... Cara, 10h37 é cedo, o jogo começou que horas? 9 horas. Não, então tá bom, vai. Não, tava cansado já, pô. Não, deu pra suar legal. Gente, daqui a pouco então a gente vai falar da Pegobet. A dica de hoje vai começar nos jogos das 8 da noite, tá? Então já vou soltar. E abraço pro Edson aí, que ontem deu green de novo. Não sei, ele não fala mais nada. Ele não me manda mais DM. Ele não me manda mais... Por que será, né, Anderson? Por que será, né? E eu quero perguntar para vocês ainda mais sobre o Knicks. Eu acho que vai classificar, mas eu acho que não vai ficar entre os 4, tá? Acho que vai ficar ali em quinto, sexto, não vai ter esse mando de quadro. Mas vocês acham que pode chegar até onde? Qual que é o limite desse time nos playoffs? Uma segunda rodada? Uma final de conferência seria algo absurdo que acho que ainda nem dá para falar isso? Ou vocês acham que dá para chegar ali primeiro, segundo round já está ótimo, e aí ir colhendo frutos para as próximas temporadas serem ainda melhores? Agora pode tirar 2 ou 1, 2 com 2, 2 com 1, que cada um já foi apresentado, agora pode se intrometerem.
Cara, eu vou falar aqui rapidão. Desculpa, Renan. Vou dar um pitaco aqui do. O Renan tava mutado, ainda bem. Ah, tá. Falar do que eu imagino aqui, cara. Eu tava revendo aqui a classificação da Conferência Leste. O Knicks está na quinta posição, né? O Andrezão colocou aí na quinta colocação. Eu tava querendo ver quem tava logo acima, né? Confirmando isso e também a campanha. É o Cleveland, né? Que tá em quarto lugar, com 44 vitórias e 28 derrotas. Não é uma distância tão grande. Não é uma distância tão grande. O Cleveland, às vezes, oscila. Ontem perdeu, inclusive, né? O seu jogo. Jogo difícil contra os Sixers, né? Exatamente, jogo duríssimo. Então eu não sei, cara, nessa reta final se o. Posso te ajudar, Fabião? Ajude, vou trazer aqui para você, então, o que o Knicks tem pela frente, rapidinho, tá? O Knicks tem, em casa, Denver Nuggets, próximo jogo, e Minnesota Timberwolves. Depois ele tem fora Miami Heat e Orlando Magic. Depois ele tem em casa Houston Rockets e Miami Heat. Depois ele tem fora Cleveland, em casa Wizards, fora Pacers, fora New Orleans e fora Indiana Pacers. É um calendário médio, de médio para fácil. Não está de médio para difícil, não. Está de médio para fácil. Se você pensar que você tem o Pacers 2 vezes aí, que dá para fazer uma gracinha, mas é mais difícil. O Washington uma vez, o Houston uma vez, o Magic uma vez, o Miami Heat, que é um confronto direto ali, vamos dizer, play-in, playoff 2 vezes. Então, isso pode ser ruim, mas pode ser ótimo. Então, eu te ajudei aí com os próximos jogos do New York Knicks. São 3, 6, 9, faltam 12 jogos para o New York Knicks. Tá, quase invadindo esse assunto de play-in, né? Tem alguns times aí nos calcanhares do Knicks e tal, mas eu tô imaginando que esse time vai estacionar na quinta colocação, embora ele esteja ali, às vezes até revezando um pouco com o Brooklyn Nets, mas acho que o Knicks consegue ter uma regularidade para se manter em quinto, e aí vai ser um pega para capar contra o Cleveland, que seria favorito porque tá jogando melhor e porque tem um mano de quadra? Sim, seria, mas eu já vejo um confronto interessante. Eu não consigo vislumbrar, aí depois eu quebro a cara, né? Mas eu não consigo vislumbrar um 4-0 pro Cleveland, de jeito nenhum. Pensando que esse possa ser o confronto, né? Quarto e quinto colocados, Cleveland com dificuldade. Eu acho que o Knicks vai engrossar na primeira rodada dos playoffs e não passa disso. E antes de passar a bola para alguém, deixa eu só matar a saudade aqui. Última vez que o Knicks foi para uma final da NBA, acho que estou quase certo de que foi nesse ano, em 99. Um time que eu adorava ver jogar, Charlie Ward e Latrell Sprewell na armação. Alan Houston era o small forward. Larry Johnson, power forward, sensacional jogador, e o mestre Patrick Ewing. Que time, velho. Que time. Dá saudade demais esse time jogar, velho. Esse era o time do Van Gundy, não, né? Isso. Que a gente falou semana passada, era, né? Isso. Legal. Vai, Renan. Você é o próximo. Tem uma hora. Chegou minha vez na fila, né? Cara, eu tô com o Fábio sobre a colocação. Acho que não tem espaço para o Knicks crescer mais na temporada regular. Ele deve ficar aí em quinto colocado mesmo. Tem uma distância aí de 3 vitórias para o Cleveland. Então fica um pouco difícil de chegar, já que o Cleveland, apesar de ter perdido ontem, porque era um confronto duríssimo contra o Philadelphia, o Cleveland tem mais time, um time um pouquinho melhor que o do Knicks hoje, né? Então, acho que ele consegue se manter em quarto, o Cleveland, e o Knicks deve permanecer em quinto. Eu não vejo os times que estão atrás do Knicks ameaçando essa posição tanto. Claro, tem que ficar de olho sempre aberto, porque a distância não é muito grande assim para o Heat, por exemplo, para o Brooklyn Nets. Tem que ficar meio esperto, mas eu acho que não devem ameaçar. Eu diria que na Conferência Leste tem adversários mais qualificados do que o Knicks para chegar mais longe, né? Se a gente falar de Boston Celtics, de Milwaukee Bucks, de Philadelphia 76ers, até do próprio Cleveland, são equipes muito mais prontas e mais cascudas e com mais experiência, enfim, do que o Knicks. Porém, parafraseando já aqui e copiando o Fabião, realmente um confronto de primeiro round ali contra o Cleveland vira uma trocação mais direta, né? Vai ser um time que é melhor no papel do que o próprio New York Knicks, mas um time bem mais jovem, sem tanta experiência assim, né? Tudo bem, tem ali Donovan Mitchell que já disputou 3 ou 4
playoffs e tudo mais, mas eu acho que o Knicks tem um pouco mais de casca e experiência para enfrentar. Sai atrás, né? Se fosse colocar aí, dá uns 60-40 para o Cleveland, mas é uma trocação muito mais direta. Como o Fábio disse, ele deve entregar os pontos, mas assim, jogo 6, jogo 7, uma coisa bem disputada. Então, assim, o auge do time do Knicks esse ano, para mim, é realmente a semifinal com bastante luta, assim. Chegar na semifinal, para daí, então, quem ele deve pegar na semifinal, não oferecer tanta resistência assim e ele ser eliminado com uma distância maior de jogos. O que acontece com o Knicks é que tem aqueles times que vêm naquela evolução gradativa, né? Então ele chega um ano, ele quase se classifica ou pega um play-in, no outro ano ele já vai para os playoffs direto e chega numa segunda rodada de playoff, para ir conquistando devagarzinho o que precisa para chegar no título. O Knicks, quando chegou na semi que a gente achou que ia, voltou 2 passos para trás do ano passado. Então, ele está caminhando tudo de novo. Ele começou a caminhada do zero. Então, esse ano para o Knicks, por mais que a gente possa pensar que Julius Randle tenha feito aquela baita temporada, que o Knicks chegou longe, o ano passado deu uma zerada, eles partem do zero de novo. Então, se eles conseguirem uma semifinal de conferência nesse ano, é algo para se comemorar demais. É o título do Knicks na temporada para se fortalecer e vir melhor na temporada que vem. Acho que o Thibodeau tem bons nomes e ele é um bom técnico para guiar isso aí e fazer esse time construir. O problema do Knicks é que já há algum tempo as coisas são feitas meio no atropelo ali e tudo mais, parecem ter achado o caminho para isso. Então estão montando times mais coesos, tentando buscar realmente essa construção de temporada. Acho que faltava isso muito para o Knicks, né? Era tudo muito na ânsia, no all-in e tudo mais, e não estava dando nada certo agora. Boato de chegar jogador grande, né? Vira e mexe, falava assim, parece que o LeBron vai para lá, hein? Parece que não sei quem vai para lá, né? Exato, ficava só nisso, e aí o time vivia dessas coisas, né? E não conseguia chegar longe nas temporadas, e acho que agora a coisa deu uma mudada, e que continue assim, né? Porque a gente tem que dar créditos para o maior de Nova York, né? Exatamente. E respondendo o Fernando aí, que chegou agora dando boa noite pra gente, sim, nós vamos falar de play-in, que é o próximo assunto. A gente já está encerrando o Knicks, mas falta a sua palavra, André Luiz Fantato. Se ali uma primeira rodada já é muita coisa, e se for suando, uma segunda rodada, uma semifinal ali de conferência já tá bom para esse Knicks. Olha, eu acho que eu diria hoje que o teto é uma semifinal, mas como usando as palavras do Renan, com muito custo, né? Porque se você olhar, o adversário hoje seria o Cleveland Cavaliers, que, na minha humilde opinião, tem mais talento do que o New York Knicks, né? É claro que são só 2 jogos de diferença, de repente o Knicks pode até tomar essa 4ª posição aí, embora eu acho difícil, e ter o mando de quadro, que faria diferença mesmo, né? Mas eu acho que o teto seria a semifinal, passando pelo Cleveland Cavaliers, porque aí você vai jogar contra Milwaukee Bucks, você vai jogar contra Philadelphia 76ers, você vai jogar contra Boston Celtics. Vamos imaginar um cenário perfeito aí em que os 3 primeiros colocados passem de fase. Então, o 4º, o 5º, ou se até o Knicks ficar em 6º, em 7º. Se ficar em 6º, na verdade, já vai pegar eles logo de cara, né? Mas vamos dizer que fica em 4º, 5º aí, depois jogaria contra o vencedor do primeiro contra o 8º. Já vem o Milwaukee Bucks na sua frente, né? Então, é difícil pensar em uma passagem para a final de conferência. Mas eu acho que mesmo chegando no first round, né, jogando um basquete bem, como eu posso dizer, constante, né, um basquete bem resiliente aí o ano todo, bem interessante, eu acho que já dá para pensar em uma temporada positiva. É claro que eles estão a 1 ou 2 jogadores aí, estrelas, né, bons jogadores, de competir por coisa maior. Então, se eu tivesse que apostar, e hoje eu apostaria no Knicks caindo no first round, não passando para a semifinal de conferência, mas com muito esforço, de repente, pode passar. Mas se tivesse que apostar, era um first round mesmo. Muito bem. E por falar em aposta, Renan Leite, prepare o seu gogó. Inclusive, Renan, deixa eu te fazer uma pergunta. Você leva alguma coisa aí para tomar durante o podcast, assim?
Eu tenho aquele famoso acontecimento de quando era podcast sem imagem ainda, né? Não tinha um ao vivo do YouTube, de que eu simulei a abertura de uma cerveja e era uma água tônica, né? Lembra que eu acertei sem querer, né? Acertou no escuro. Então, assim, de vez em quando eu trago uma água, pode ser uma cerveja, mas hoje, em especial, estou aqui sem nada. Sem nada? Nada. Tudo bem, acontece, mas sempre importante tomar água. Muito. Com a garganta. Por sinal, eu acabei de trocar o purificador da minha casa hoje. Olha justamente só, por isso. Então deve estar maravilhosa a água agora, né? Então mole sua garganta mentalmente, tá ok? E fale para nós sobre a Pegobet, que daqui a pouco tem dica, que é a dica do jogo das 8. Então, é 8 assim, né? Vai começar ali 8h10, 8h13, mas dá tempo de falar rapidinho. Então fale sobre o Pegobet, que eu já mando a dica já. Vamos lá, Anderson. Falar da Pegobet para a gente se tornou coisa natural e fácil, né? Como eu já disse aqui, eu que não era acostumado ao mundo das apostas, hoje faço parte graças à Pegobet. Sabe por quê? Porque eu usei o link do Bola Laranja que está aqui na descrição do vídeo, ganhei R$5 e comecei a apostar lá na Pegobet com aqueles R$5 de bônus. Hoje coloco o meu dinheirinho ali conscientemente, né? Com muita responsabilidade, faço minhas apostas e faço o quê? Aquilo que eu sempre digo, deixo os jogos com ainda mais emoção, né? Ontem, por exemplo, fiz uma múltipla ali, falei, e aí, será que eu coloco aqui que o Sacramento vai ganhar do Bulls? Pô, coloquei, deu certo. Ou será que eu coloco aqui que o Mavericks ganha do Spurs? Pô, com certeza, quase deu errado, mas deu certo. O Mavericks conseguiu virar e sabugou lá. Agora, deu errado. O quê? O Lakers, que eu tanto critico, falei, pô, contra o Rockets, vai ganhar. Não deu certo. Mas o quê? Deixei com mais emoção. Um jogo que era totalmente sem emoção, que era Lakers e Rockets por conta, né, da temporada de um, temporada do outro, Lakers em ascensão, Rockets já naquele tanque. Falei, pô, vou botar uma emoção nesse jogo que ficou realmente emocionante. Então, se você quer deixar seu jogo ainda mais emocionante, vem para Pegobet, clica no link aqui na descrição do vídeo, no seu primeiro cadastro, né? Cadastro inicial, você ganha R$5 de bônus para fazer só aposta. A gente fala aqui de NBA, mas é sempre bom lembrar, na Pegobet dá para apostar em várias coisas, vários esportes, acontecimentos, eventos, enfim. Entra lá na Pegobet, dá uma olhada. Tem, além do bônus do Bola Laranja, vira e mexe. Tem outros bônus com algumas combinações. Se você coloca um depósito mínimo lá, de X valor, eles conseguem cobrir uma parte, te dão mais um reembolso. Fica sempre de olho nas promoções que tem no Pegobet, que compensa demais. Então clica no link e garanta seus R$5. Se tiver mais de 18 anos, vai lá com responsabilidade e segue a dica do Anderson hoje que vai dar green. Tomara. Vamos ver se a gente segue. Hoje a dica um pouquinho mais complicadinha, mas como nós estávamos ontem naquela tranquilidade do Harden, né, que está batendo duplo todo dia quase. Ontem deu green novamente, uma odd de 1,53 e hoje eu optei por uma odd de 1,68 no jogo do Nuggets, tá? Que vai começar daqui a pouquinho. Você vai abrir aí? Então vamos lá. Tá aqui, ó. Nuggets, tá vendo aí? Detroit. Estou vendo. Arrasta para sua esquerda lá e procure pontos e assistências. Lá no finalzinho. Pontos e assistências. Assistências do jogador aqui? Pontos e assistências. É lá no final. Ih, rapaz. Cadê? 3 pontos. Estatísticas, não? Vai para a extrema esquerda. Para cá? Pro outro lado. Será que não é isso? Aqui? É o único lugar que for faltando. Não é também ali. Gerador de apostas. Pontos do jogador, rebotes, assistências. Acho que mudou então, porque tá separado. De bola do pontos jogador, e assistências. Especiais. Não, né? Será que me quebraram e tiraram o mercado que eu apostei? Que isso, cara? Cadê? Aqui. Será que a dica era tão boa assim? Os caras foram lá e... Estatísticas também não é. 3 pontos do jogador também não é. Aqui, rapaz. Aqui, pontos, assistências e rebotes. Aqui, ó. Pontos e assistências do jogador. Aqui, não te quebraram, não. Muito bem, não tiraram, não. Aí você vai descer aí um pouquinho e colocar mais de 32,5 para Nikola Jokic a 1,68. Então aqui, ele tem que... Isso, ele tem que fazer aí entre pontos e assistências 33. Ele pode fazer 28 pontos, 5 assistências, você ganha.
Então, em ponto, está praticamente garantido. Ele sempre passa dos 25, aí a média dele é sempre essa. Então, vamos torcer para ele passar da média hoje e dar algumas assistências também, passando de 32 aí, ó, como está 32,5 aí, né? 32 é head, então tem que ser 33 pontos e assistências para o Nikola Jokic hoje, daqui a pouquinho, inclusive, contra o Detroit Pistons. Acho que pode bater essa odd aí, bem legal também, e só para dar uma diferenciada, mas é aquilo, né? A gente vai onde está ganhando. O Philadelphia joga amanhã, se vocês quiserem apostar amanhã e quiserem dar uma observada no duplo-duplo do Harden, se tiver a mais de 1,50, pode ir com tranquilidade, porque se não bater, é quase. Então, na semana passada, quando deu head, ele ficou com 9 assistências. Então, quando falta sempre pouco para bater, porque a odd tem muito valor, né? Então, ontem deu bom, na semana passada não, mas a gente está mais green do que head. Então, a de hoje é essa. 33 ou mais aí, pontos e assistências para o Nikola Jokic, certo? Isso aí. Anderson Tipster. Esse é fera, hein? Não. Mas quem sabe? Vamos tomar que o pessoal faz e ganha grana aí, porque é bem legal, bem divertido. Bom, vamos falar então do play-in, que tá legal, tá disputado. Há uns 2, 3 episódios atrás, nós falávamos ali que já tinha passado da metade dos jogos e alguns times precisavam dar aquele sprint final, né? Vocês estão lembrados desse episódio. E, baseado naquilo, realmente alguns times deram um sprint. Porém, outros acabou o gás. E por isso que fez com que a classificação ficasse bastante interessante na disputa pelo play-in dos dois lados, no oeste e no leste. Então, quero começar por você, Fábio Caetano. Aí o André está colocando na tela aí algumas projeções, mas o que você fica de olho aí do lado oeste e leste sobre o play-in, que foi adotado aí há 3 temporadas atrás, e é algo legal, né? É muito interessante, tomara que fique sempre aí, porque também dá um entretenimento a mais, mas bem equilibrado essas últimas brigas aí. O que você pode falar sobre o play-in? Confesso que ainda estou me adaptando ao formato de play-in, né? Eu, acostumado com o formato antigo, realmente ainda estou ali analisando, dá uma certa emoção, dá uma chance, né, para os times que não vão tão bem ali, né, que ficam no meio para baixo, mais ou menos ali da conferência, né? Dá um ânimo, né, para esses times. Então, por esse lado é interessante. E eu falando primeiramente sobre a Conferência Leste, eu acho interessante, estava dando uma analisada aqui, vendo pela classificação geral, como os times que estão na briga são times que, daquilo mais ou menos que o Renan falou, né? Times discretos, times que não tem tanto alarde, cara. O Atlanta Hawks, que um dia foi um grande destaque, viveu vários problemas durante essa temporada, Trae Young brigando com o técnico e tudo mais, mas estão ali, 8º colocado na classificação geral ali do leste e com grande chance de classificar, mas estão ali bem próximos do Toronto Raptors, outro time também que a gente criticou, que ele ficava meio ali também, um time que talvez esperasse um pouco mais, não, na verdade não, né? Eu acho que o Toronto era um time que a gente não sabia nem direito o que esperar, eu falando até por mim, não sabia bem o que esperar, porque é um time que não se reforçou muito, tinha ali alguns jovens, tinha o Van Vliet e tudo, e ficou por ali, né? E acabou ficando justamente nessa meiuca aí, um pouco atrás do Atlanta Hawks. Washington Wizards, mesmo tipo de time, tem ali Bradley Beal, tá, algum outro jogador de mais destaque, mas não é um time com pompa e nada disso. Então fica ali nessa briga. E para finalizar, dentro da briga aqui, Chicago Bulls. Esse sim a gente colocava depois, estava um pouco mais de confiança, sofreu com alguns jogadores aí contundidos, esperava-se que ele fosse brigar ali onde está mais ou menos o Atlanta, próprio Atlanta ou o Miami Heat hoje. Isso não aconteceu. Ele está ali na briga para ver se consegue uma última vaga no play-in. Então eu vejo interessante essa briga realmente no leste, com times que são discretos, né? Times que não são brilhantes, mas que estão ali batalhando até o final para ver se consegue essa vaga. Fica difícil até fazer um prognóstico, né? Com essa situação, porque são times que são tão irregulares, times que a gente não sabe nem exatamente de onde vem a força, fica difícil a gente fazer uma análise mais específica, algo mais certeiro, né? Para poder saber quem que vai se classificar. Tá difícil, tá complicado. Eu jogo até para vocês aí para poder entender. Em cima da pergunta do Vinícius aqui, ó, uma coisa que eu tinha visto mesmo antes do programa, dado uma estudada nisso. Ele perguntou: no leste, quantos times vocês acham que ainda estão na briga? Cara, eu vou tirar a pergunta aqui, eu vou descer a tela um pouquinho para a gente ver a classificação do leste, ó, se vocês estiverem vendo aí. Eu não vou descer aqui o Cleveland, que o Cleveland já está 5 jogos à frente do Heat, que seria para play-in. Mas se a gente olhar aqui, ó, vocês estão vendo aí, né? New York Knicks. Então, para mim, cara, hoje, ó, New York Knicks, Brooklyn Nets,
Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors, Wizards, Bulls e Pacers. Então são 8 times que podem cair no play-in, que podem cair direto no playoff, ou que podem não cair em lugar nenhum, né? Cair na loteria do draft, tá? Alguns já estão brigando somente por playoff direto ou ainda cair pelas primeiras vagas aqui do play-in. Eu diria que Knicks, Nets e Heat. Acho que o Hawks é de 8º para baixo, né? Acho que essa distância aqui está um pouco mais segura, né? Principalmente do Knicks e do Nets para o Heat, tá? E diria que brigando para nada, né? Ou play-in, tá esses 4 aqui, cara. Porque 2 jogos de diferença só também, né? Do Raptors para o Pacers já é muito pouca coisa. 3 jogos também mas tá? Vamos imaginar um cenário em que os times continuem aí nessa mesma toada, tá? Então, num total, 8 times brigando por play-in, alguns brigando somente por playoff ou play-in, e outros brigando de ir para o play-in ou não ir para lugar nenhum, né? Então, a briga bastante acirrada, cara, muito acirrada mesmo. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que o Knicks, o Nets, o Heat e o Hawks talvez já estejam salvos aí com play-in ou somente playoff direto ou somente play-in. Os outros 4 eu já acho que brigam para play-in, né, ou ficar fora. O Pacers perdeu bastante força, né, nos últimos tempos aí. É um time que a gente estava tentando enxergar, mais ou menos, até um certo ponto a gente achou que fosse tipo o Kings, né? Meio que olhava assim com desconfiança. O Kings foi, o Pacers ficou. A questão do Pacers eu acho que tem muito a ver com... Eles usam bastante o termo seller, né? Eles eram sellers, né? Eles eram vendedores nessa temporada. Então, eles queriam elevar o valor dos jogadores, Buddy Hield, Miles Turner e tudo mais, para daí, de repente, né, ter propostas boas aí, pegar picks de draft e tudo mais. É o primeiro ano, né, do Rick Carlisle lá. Então, é isso, né, cara? Eu acho que faltou gás e depois que eles não conseguiram vender o que queriam, né, aí acho que caiu meio naquela questão de não tancar, né, mas tirar um pouco o pé também. Então, do Pacers para cima aí, né, dá para colocar essa briga. Só para dividir melhor aí essa briga, para mim é o seguinte: Pacers, Bulls e Wizards brigam por uma vaga. Parou. Miami Heat, Brooklyn Nets e New York Knicks brigam por vaga direta ou play-in. Com o Knicks um pouquinho mais desgarrado, só que ele tem um pouco mais de jogos que o Nets, por exemplo. Atlanta Hawks não vejo brigando direto por playoff, nem saindo do play-in, e o Raptors praticamente a mesma coisa. Claro, tem que tomar cuidado, tá muito perto ali do Bulls e do Pacers, mas não vejo esse alarde para o Raptors, se conseguir fazer uma campanhazinha regularzinha aí no final, consegue ficar com essa vaga de play-in. Então, para mim, tá dividido mais ou menos desse jeito. Boa. Então, é uma briga interessante desse lado aí. Vocês já querem emendar o Oeste aí ou ainda mais papo sobre o Leste? Ver o que o pessoal tá falando. Vou dar uma passada aqui rapidinho, que eu dei uma parada no chat aqui. O Felipe deu a opinião dele lá atrás, então, que acha que o Knicks chega até a semi, né? Que mais? O Fernando falando que chegou. A pergunta você já respondeu, né? Que a gente vai falar de play-in hoje. Obrigado aí, Fernando, pela participação também. Que mais que a gente tem aqui? O Felipe colocando, tô sempre apostando também, mas ainda não usei o Pegobet. Vou testar. Isso aí, coloca dinheiro lá na dica do Anderson, que com certeza você vai se dar bem. O Miguel dizendo, vai para a extrema esquerda, né? Ai, Miguel, como você coloca... Não tem nada disso, cara. Não tive a menor intenção, velho. Como você intriga. Eu acho que ele só tinha a frase engraçada. Poxa, Miguel, você é intriga. Nossa. O Vinícius seguindo a nossa linha aí, falando que no Oeste Play-in tá demais, né? A gente vai falar daqui a pouco, então. E o Fernando cravando aqui, ó. Knicks e Nets não perdem vaga direta. Acredito nisso, hein? Nets muito bem, mesmo sem as estrelas.
E foi algo que eu até falei aqui, né? Eu acho que o time do Nets continua competitivo, né? Você tem lá Michael Bridges, que foi para lá, que, pô, tá jogando demais. Ou vários jogadores eles conseguiram adquirir, né, nessas trocas de Kyrie Irving e de Kevin Durant, que os mantiveram competitivos, talvez não a ponto de chegar numa final de conferência, como era se tivessem Kevin Durant e Kyrie Irving, com muitas aspas, né, com muito talvez nesse sentido aí, mas eles ainda têm um time bem competitivo. Então, falando aí dos comentários da galera, não se esqueçam, galera, de deixar o like e se inscrever no canal pra gente aí, para dar aquela força pro Bola Laranja. O que mais? De leste é isso, gente? Tem mais alguma coisa aqui? Acho que o Cleveland também não perde esse quarto lugar aqui, né? Isso aí, Knicks. Eu quero palpite, mas quero palpite de vocês, quem vai pro verdade, play-in, né? Não fica nada, né? Então, tirando aí, ó, vamos imaginar Hawks, Raptors, Wizards e Bulls. A gente especulou e não deu opinião, deu palpite. Ninguém falou nada, né? Verdade, são bem espertinhos. Até o Pacers, na verdade. Quem que vai abraçar aí, hein? Cara, eu não acho que vai mudar do que tá aqui, não, vou ser sincero, hein? Você pode falar que acho que não muda do que tá aí, não. O que você acha, Renan, André? Cara, eu acho que fica nessa disputa. Eu vou colocar uma fichinha no Bulls aí a mais, porque se bem que, olhando os últimos 10 jogos aí, o Pacers tem a melhor, né? Tem um 6-4 e o Wizards tem um 4-6 e o Bulls tem um 5-5. Mas o Bulls, pode ser. O Bulls tem um 5-5 que pode virar um 6-4, né? Porque o Bulls tem um jogo a menos que o Wizards. Sim. Então, se o Bulls vencer esse próximo jogo dele, que era para ter sido ontem, né? Que o Miguel ficou desesperado com a cesta do De'Aaron Fox. Mas eu também vou dar uma chance aí para o Bulls. Vou apostar no Bulls. Então, para mim, Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors e Chicago Bulls. Miami Heat enfrentando o Atlanta Hawks. É isso, né, Renan? Sétimo contra o oitavo, primeiro. E o Toronto Raptors enfrentando o Chicago Bulls. Vencedor de Miami Heat e Atlanta Hawks entra em sétimo lugar. Perdedor joga contra o vencedor de Toronto Raptors e Chicago Bulls, né? Se a gente imaginar o que a gente está pensando aqui, pelo oitavo lugar. Eu acho que o Bulls dá acho que chora na rampa, hein? Eu tô com essa impressão. Mas tá com o Beverly lá, pô. Isso é verdade, né? Isso é verdade, né? Não sei, vamos ver. Tá com o nosso amigo Beverly lá. Chora na rampa, mais um termo, uma frase que eu vou usar bastante daqui pra frente. Chora na rampa. Muito bom, vamos virar de lado agora. O West também tá interessantíssima essa briga. Aí o bicho tá pegando. É mais difícil, né? Aí eu quero ver vocês palpitar. Porque esse negócio de palpitar... Antes de ver todo mundo que tá na briga, vou dar um zoom aqui então em quem iria pro playoff, pro play-in hoje no... Opa, que foi muito zoom aqui, muito zoom ainda. Aqui, ó. Tá aí. Hoje seria, então, o Wolves jogando contra o Mavericks e o nosso querido Los Angeles Lakers jogando contra o Oklahoma City Thunder. Esse seria o play-in do Oeste hoje, com Minnesota Timberwolves e Dallas, vencedor desse jogo, enfrentaria o Sacramento Kings, já que ficaria com a 7ª posição. Hoje o Kings é o segundo. O perdedor jogaria contra o vencedor de OKC e Lakers para ver quem vai ficar em oitavo para enfrentar o Denver Nuggets. Nossa, cara. Ó, esse Oeste tá tão complicado, cara, que ontem a bugada monstra, a maior demonstração foi quando o Renan falou lá no grupo, lá, o Lakers ganhou e caiu uma posição. Eu falei, mas cara, meu boné. Foi muito já tinha perdido e subido uma, né? Mas você sabe qual que foi a confusão? O que eu acho uma regra pífia da NBA? Eu sempre elogio a NBA aqui em várias coisas, mas o que aconteceu foi o seguinte, ó. Deixa eu descer aqui para vocês olharem na tela para eu tentar demonstrar. O que aconteceu foi que o Lakers estava com 33-35 junto com o Oklahoma City Thunder naquele dia, só que o Oklahoma City Thunder tem o desempate contra o Lakers. Então, o Lakers estava abaixo do Oklahoma City Thunder, né? Foi o jogo dos pontos do LeBron, né? Isso, na verdade, ficaram os 3 times com 33-35. Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers. Só que o que acontece? O Lakers tinha o desempate. Desculpa, New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder.
o Lakers tinha o desempate contra o Pelicans e o Thunder tinha o desempate contra e o Pelicans tinha o desempate contra o Thunder. Então, o que acontece? O Lakers não poderia ficar à frente do Thunder, porque o Thunder tem o desempate contra o Lakers, tá? Só que o Lakers também não poderia ficar atrás do Pelicans, entendeu? Então, o Lakers ficou à frente do Pelicans e à frente do Thunder. Só que o Thunder, com a mesma campanha do Lakers, tinha um desempate melhor que o Lakers, né? Porque ele venceu 2 jogos e o Lakers só venceu 1. E mesmo assim ele estava atrás do Lakers. Então, se fosse a última rodada, o Thunder tinha ficado fora com a mesma campanha do Lakers e tendo vencido o confronto direto. Só que o Lakers tinha o desempate em cima do Pelicans, que tinha o desempate em cima do Thunder. Olha que loucura que foi isso. Que mesmo perdendo, né, o Lakers subiu de posição. E agora o Thunder já reassumiu, porque ele está com uma campanha melhor, mas mesmo que tivesse 34-36, ele tem 2 vitórias contra uma do Lakers. Não sei se deu para entender, mas é bem confusa essa regra na NBA mesmo. Entendi, mas não compreendi. Doideira, bicho, doideira. Eu vejo que o Portland fez uma fumaça ali, com o líder fazendo, né, jogos de múltiplos pontos e tudo, mas tá desidratando aí nos últimos jogos. É que é aquela coisa, né? Alguma sequência que engate, a coisa pode mudar, a história pode mudar. Mas eu aqui, já palpitando aqui, eu não vejo o Portland com força para poder chegar a brigar mais próximo. Já está com uma diferença de vitórias e derrotas substancial para poder tirar para os times que estão na frente. Tem muito time na frente para poder tirar. Então eu acho que está muito difícil para o Portland. O New Orleans Pelicans também... Não, está bem melhor, né? Está bem uma diferença de derrotas e vitórias bem menor. Então, se essa 12ª colocação do Pelicans é quase mentirosa. Porque daqui a pouco uma sequência ali de uma ou 2 vitórias ou 1 ou 2 derrotas de quem está em cima acaba passando. O Utah Jazz, que eu não consigo nem... eu via só perdendo, às vezes eu observava perdendo, mas não tá tão mal assim, tá na briga também. Então é impressionante, cara, impressionante. Eu vejo mais o Pelicans brigando com o Lakers por essa 10ª posição. Exato. E eu pegando aqui também, que eu enxergo mais, cara, também é igual o leste, é do Blazers para cima que dá para lutar. O Spurs tem 18 vitórias. Né? Então, não dá. Esquece, mas eu queria que o André mostrasse aí, ó. Vamos pegar do Pelicans, que já tem essa distância de 2 jogos para o Portland, e vamos subir um pouquinho essa tabela aí, André. Eu vou fazer o seguinte, Renan. Tá? Na minha opinião, vocês podem completar aí, mas hoje nós temos, tá? São 3 jogos de diferença do Phoenix Suns para o Timberwolves, que é da 4ª posição para a 7ª, e são 2 jogos de diferença do Lakers para o Portland. Então, hoje nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 times brigando para playoff direto ou play-in e play-in e fora do play-in. Tá? Na Conferência Oeste, nós temos 10 times. Porque pensa numa semana desastrosa do Phoenix Suns. Ele fez 4 jogos, ele vai a 36 derrotas. Ele está aqui, 11º lugar. Uma semana desastrosa que não é assim, coisa impossível de se acontecer na NBA, não. Com tanto de jogos que tem, com o final de temporada, o Phoenix Suns está sem Kevin Durant, o próprio Golden State não está jogando bem fora de casa, tá? Pega uma sequência de 3 jogos fora de casa. Cara, vamos pensar, 3 derrotas. Você vai para 36, 37, você vai cair para cá, para 12º lugar. Então, tá muito complicada a coisa mesmo. E essa disputa do troféu bipolaridade, né? O troféu Kanye West de bipolaridade, disputando entre Dallas Mavericks, Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves. São 3 times que, tipo, cara, você não sabe o que pode acontecer com esses times, o que vai acontecer. Fazem jogos espetaculares. Pode colocar o Lakers nessa também. O Lakers, eu não digo nem que o Lakers é bipolar ainda, porque o Lakers ainda tá naquela situação de time que a gente estava já dando. Eu, né, posso falar por mim, tem que assumir isso aqui, que eu dava como derrotado, que tá aí aparecendo, querendo crescer. Agora, o que fizeram o Golden State, Minnesota Timberwolves e agora o Dallas, que eu quebrei a cara lindamente, achando que ia dar uma bela crescida com o Kyrie Irving e ficou também nessa mesma bipolaridade, cara. O que esses 3 times têm feito na temporada toda é impressionante, velho. Minnesota, Golden State e Dallas. Esses times, para mim, disputam o troféu Kanye West de bipolaridade. Não dá para cravar o que vai acontecer, cara. Realmente, qualquer um desses 3 aí pode acabar ficando nessa 6ª colocação e classificar direto, por exemplo, para os playoffs. A minha opinião é difícil esse lado, né? Pois é. A minha opinião aqui, eu não consigo separar tanto
igual eu separei lá no leste, certo? Muito mais perto. Porque para mim, por exemplo, o Utah Jazz e o New Orleans Pelicans, o teto deles é alcançar ou Timberwolves ou Dallas Mavericks. Tá? Uhum. Então, para mim, eles conseguem, no máximo, assim, com muito esforço, alcançar esses dois times, porque tem 2 jogos aí de diferença, mais ou menos. Tá? Uhum. Assim como eu penso que do Lakers para frente, eles brigam lá em cima com Golden State e Clippers. Clippers já é um pouco mais difícil, né? Mas brigam ali com o Golden State Warriors. Então, o que eu vejo é que existem 6 times brigando por 4 posições, né? Que é o play-in. E existem mais 5 times brigando por uma posição, que é a vaga direta do playoff. Então eu imagino do Pelicans até o Timberwolves, que eles vão se degladiar ali para ver quem vai direto, quem vai para o play-in e quem pula para trás e fica sem nada. E do Lakers até o Clippers, até o Golden State Warriors, desculpa, eu vejo eles brigando por essa posição direta do play-in, de quem vai passar, quem vai ficar para trás. Vai ficar na disputa do play-in. Eu não vejo, então, o Golden State Warriors caindo e ficando fora da disputa de play-in, né? Mas eu consigo imaginar o Minnesota fazendo esse movimento. Então, é difícil, é viável para você o Warriors entrando no play-in, por exemplo? É viável. Ele pode trocar com um dos 4 que estão hoje classificados para o play-in. Tá. Mas eu não acho que ele troca, por exemplo, com um time que não vai classificar. Concordo. Cara, eu não sei, cara. Eu acho... é difícil achar qualquer coisa aqui, cara. Eu acho que até pro próximo episódio, se for possível, a gente talvez se estender um pouco mais nesse assunto, que eu acho que faz todo sentido, né? Ou na próxima semana, ou daqui duas. E a coisa vai ter andado melhor, né? É a gente olhar os jogos de time a time aqui, tá? Provavelmente alguém já tenha isso mastigado em algum lugar, né? Eu sei que o Lakers tinha o 5º calendário mais fácil da NBA, há uns dias atrás aí que eu acabei vendo, né? Tem uma sequência agora de 5 jogos em casa, né? Nossa, tem que pisar no acelerador, tá? Vamos para Los Angeles, André? Vamos embora. Mas eu realmente não entendo a questão de poupar o Anthony Davis ontem, já fazendo aqui, soltando os cachorros. Cara, para mim não faz sentido nenhum. Uma coisa é você já tá ali, não, estamos tranquilo, já estamos ali em 6º, em 5º, se a gente perder só vai cair para 7º. Não, você tá brigando por ficar fora até do play-in. Cara, não tá com dor, não tem nada, tem que pôr para jogar. Então, isso realmente tá sendo muito esquisito, né? Agora joga contra o Dallas Mavericks, tanto é que eu fiz a chamada, né, colocando os 2 times ali, que vai ser um jogo de desempate, porque se o Lakers vence, ele fica com 35-36, assim como o Mavericks, só que o Lakers fica com o desempate em cima do Mavericks, e se o Mavericks ganha, o Lakers cai para 34-37, já podendo sair da zona de play-in de novo, e o Mavericks já fica 36-35, né? Já conseguindo aí ficar uma vitória acima dos 50%. Então, é um jogo super importante. Mas, cara, aqui é difícil, tá? Aqui é muito difícil. Eu acho que o Clippers tem caminhado bem para se classificar tranquilamente aí, sem precisar do play-in, pelo menos nos últimos jogos. Ontem mostrou isso contra o Golden State Warriors, que tem uma defesa terrível fora de casa, terrível. A defesa do Warriors ela não é ruim, ela é terrível. Eu assisti ontem o 3º e último quarto, não marca ninguém, cara. Nem parece o Warriors campeão do ano passado, e eu levanto essa lebre aí pro Warriors se ele quiser alguma coisa nessa pós-temporada, né? Então, é difícil, tá? É difícil, não sei se já é hora de dar o palpite aqui de quem classifica para onde. Eu não arrisco. No Oeste eu não arrisco. Cara, no Oeste eu diria que o Phoenix Suns vai classificar direto, o Los Angeles Clippers também, tá. Golden State Warriors... Eu não cara, tá muito difícil. De jeito nenhum. Daí para baixo vai direto? Eu não consigo falar quem vai direto ou não. Igual eu falei do Golden State para trás, né? Eu não sei dizer quem vai classificar direto. A única alteração do jeito que a tabela tá hoje é que eu acho que o Oklahoma vai cair e deve entrar Utah Jazz ou New Orleans. Assim, mas é muito parelho. São 3 times que jogam um basquete bem igualzinho ali. Muito instável, não consegue ter boa sequência, apesar do Oklahoma estar com 3 vitórias seguidas aí.
eu não consigo enxergar essa consistência no time do Oklahoma. Então eu acho que a única troca que deve ter aí é entrar ou Utah Jazz ou New Orleans Pelicans no lugar do Oklahoma, e aí a coisa deve se resolver mais ou menos desse jeito. O único time consistente aqui nos últimos 10 jogos, vamos colocar assim, é o Los Angeles Clippers, mas que vinha de 5 derrotas e conseguiu 4 vitórias seguidas. Ó, olha os últimos 10 jogos dele aqui, ó, 5-5. 5-5, ó, na penúltima coluna ali, né? Os melhores times aqui nos últimos 10 jogos são Oklahoma City Thunder, que tá 6-4 com 3 vitórias seguidas, Lakers 6-4 com 1 derrota e Golden State 6-4 com 1 derrota. O resto tá tudo com mais derrotas do que vitórias ou os números empatados. Então, a disputa, assim, ela tá realmente insana, né? E é isso, Renan. Vamos pensar que é isso, cara. Eu também acho que Utah Jazz, né? E quem que tá logo abaixo do Jazz ali que a gente falou agora há pouco? Pelicans. Utah Jazz e Pelicans vão tentar essa 10ª, talvez uma 9ª vaga. E Minnesota, Dallas, Thunder e Lakers brigam por uma vaga direta, talvez, né? Um mando de quadra, talvez, ou um 9º e o 10º lugar. Com Thunder e Lakers podendo ficar até fora, trocando aqui com Utah Jazz e Pelicans. Mas é isso. Na semana que vem, a gente pode estar aqui e o Pelicans está lá em 7º, o Wolves está lá em 12º, o Golden State está na zona de play-in, o Dallas está na zona de playoff, e a gente jogar e rasgar esse episódio e jogar fora, né? Exatamente. Mas é muito louco. O Lakers fez um sprintão aí, baseando naquele prognóstico que você fez. Cara, ganhou o jogo pra caramba, você olha, tá lá, 12º. Foi temporada quase quando inteira. Chegou longe, chegou em 9º. Cara, rema, quase não sai do lugar. É muito difícil, cara. Muito difícil. Total. O início da temporada, né? 2 vitórias e 10 derrotas. Esses 8 jogos de diferença para os 50% estão fazendo falta agora, né? Claro. E derrotas como a de ontem, né? Que colocaria o Lakers em 7º lugar, te deixam em 10º lugar. Contra um time que não dá para você perder, entendeu? Contra um time que não dá para você perder. Tem molecada, tudo. Mas, cara, é o pior time da NBA esse ano, então não tem desculpa, né? Imperdoável. E só para combinar que a galera do chat está falando aí, que muita gente apostando que o Golden State vai cair pelas tabelas. Ontem, Curry assinou mais um de histórico, né? Foi o primeiro jogador de 35 anos ou mais a fazer 50 pontos na partida com 8 ou mais bolas de 3. Então e mesmo assim, o Clippers ganhou. O Golden perdeu aí com a diferença de 12 pontos. É um negócio muito... Perdão, é muito filtro, né? Para chegar no feito. Muito filtro. E mais uma notícia de hoje também, o do Lonzo Ball, né? A gente sempre não consegue vê-lo jogar, vai operar mais uma vez e pode perder a próxima temporada inteira. A próxima inteira. Então, infelizmente, só vamos ver o Lamelo. O Lonzo não. Antes da curiosidade hoje? Tem, cara, nem se anime, viu? Mas vamos lá. O Edson falando assim, se eu não me engano, o Golden State tem 4 jogos fora. Hawks, Grizzlies, Rockets e Mavs. Rapaz, aí é o que eu falei. Não é só do Hawks aí, eu acho. Ou só do Rockets, né? Rockets. Falar em Grizzlies, rapidinho, o Jamoran foi deferida como punição 8 jogos, né? de suspensão. Já cumpriu 6. Sim. Já cumpriu 6. Está passando por uma reeducação lá, queria eu estar nela. Ele falou que quando voltar, vai voltar com tudo para buscar o anel. Aqui, ó. Não sei se classifica, não. Fora de casa só perde. O Gênio fez 50 pontos ontem e perdeu. Cara, que partida do Stephen Curry ontem mesmo. O Anderson falava há pouco aqui, eu assisti pelo menos o final da partida. Impressionante. O Edson com tudo. Tem que poupar o Davis, sim. Ele é igual Maréia. Se força, quebra. Mas o Maréia não precisa nem forçar. Fala aí, Renan. Não, nada. Maré andou, pisou demais, já era. O Fernando dizendo que o Golden State vai para o play-in e o Felipe dizendo, agora que eu parei para pensar e ver que a disputa tá demais. Que isso, realmente tá demais essa disputa aí, cara. Tá, assim, olhando para a tabela, né, a gente vê que assim pode mudar. Quem conseguir ter um final de temporada melhor vai se dar bem.
A vantagem do Los Angeles Lakers, talvez, né, meu querido Fábio Caetano, seja a volta do LeBron James, que deve acontecer aí na próxima semana. Então, vamos pensar que os últimos 8 jogos aí, o Lakers vai ter o LeBron à disposição, né? O que outros times... o Dallas está esperando a volta do Doncic, né? Mas não está há tanto tempo assim fora, do Kyrie Irving. Então, talvez possa ser essa aí a única vantagem, né? Vamos ver. Vamos aguardar aí, ver o que acontece. Querem ir para curiosidade, então? Vamos lá. O que o Miguel aprontou hoje, hein? Cara, eu falei para ele que tava muito difícil, cara, mas ele não me escuta, cara. Ele não me escuta. Então, eu não tenho... do filho. Ele falou, será que tá difícil? Eu falei, cara, será que tá difícil? Tá muito difícil. Mas beleza, né? Vamos lá. Um milagre aqui, vamos ver. Então vamos lá, Anderson. Vou colocar na tela, você faz a chamada, por favor, nosso querido âncora, e depois você tenta adivinhar também. Tá bom, vai. No oferecimento Shopping das Cortinas, curiosidade por trás das cortinas, curiosidade do BL, a melhor campanha da história do Knicks é de 60-22. Ela aconteceu em 2 temporadas. Quais são elas? Ele ainda escreveu assim para mim, o Fábio, eu sei que vai acertar pelo menos uma. Porra! Cara... Eu já vou chutar de 99, que o Fábio acabou de falar, que foi a última vez que o Knicks foi. Mas eu só não acho que foi 99, porque 99 teve o lockout. Então teve menos jogos. Aí não teve tudo isso de jogo, né? Não teve 82 jogos. Eu vou chutar 73, que acho que foi a última vez que o Knicks ganhou. 73. Aí a outra temporada... o Knicks tem 2 títulos, né? Mais ou menos nessa época. Aí os 2 com Phil Jackson, né? Como jogador, né? Aí eu vou chutar 94, quando foi vice do Rockets. 73 e 94, então. Tá. Vamos lá. Renan e Anderson vão com o Fábio, né? Relator. Vem comigo, vamos ver que vocês vão... Deixa eu voltar aqui e colocar a resposta na tela. Será que vocês acertaram? Eu não acertaria. Eu ia chutar 99 também, viu? Então, vamos lá, ó. Voltando aqui a resposta na tela, com o oferecimento do Shopping das Cortinas. A resposta é 69-70. Lakers campeão da NBA com o Willis Reed, pivôzão ali que jogava, né, junto com o Phil Jackson. E a segunda vez, 92-93, vice-campeão da Conferência Leste contra o Chicago Bulls, né, de Pat Riley. Passou muito perto nas duas, viu, Fabião? Passou perto. Você não falou 93? Não, 94. Ele falou 94 foi para a final contra o Rockets. 93 nem foi para a final, porque era a dinastia do Bulls, né? Do Bulls, mas foi perto. E eu não lembrava que esses anos aí o treinador era Pat Riley. Opa. Para mim foi uma dificuldade imensa associar o Pat Riley ao Lakers. Que para mim, quando difícil, né? Eu entendi NBA, para mim, Pat Riley Knicks. Até entender, assimilar o Pat Riley no Lakers, para mim foi louco. Sim. É complicado. Deixa eu ver que eu acho que tem mais uma coisinha aqui de curiosidade que ele sempre gosta de colocar pra gente. Deixa eu ver que ele mandou 3 imagens aqui. Deixa eu projetar a última. Aqui. Opa! Pera aí que você já vai estar ligado. Tá com o pescoço aí, ó. Vamos ver então. Cadê o compartilhamento? Opa, aqui, legal, ó. As 11 melhores campanhas da história do Knicks. Tá? 92, 93, 69, 70, 60, 22, 57, 25, 96, 97, 93, 94, 72, 73, 47, 23. Temporada com 70 jogos. 52, 53. E 55, 27 em 94, 95. E 54, 28, 2012, 13. Essa aqui eu lembro muito bem. Carmelo Anthony, J.R. Smith, Man Shumpert, né? E 68, 69. E 52, 30, 88, 89, 70, 71. Então essas são as 11 melhores campanhas da história do nosso glorioso New York Knicks. E a gente fala pouco aqui, viu? Fala mesmo. Verdade. Mas eles não se ajudam muito também, né? Agora que tá bombando de novo um pouco. Não ajudam a gente. Realmente. O Miguel elogiando o Fábio aí, dizendo que ambas que o Fábio falou são a segunda melhor campanha. Então você foi bem mesmo no chute, hein, Fabião? Eu imaginei aqui. Bom demais. É isso, senhores. É hora de dar tchau. Semana que vem estaremos de volta ao estúdio. Tchau, né, Renan? Abraço a você, até a próxima.
Não esquece de Alô? Vamos dar aquele música. tchau coletivo, ó. Fala a dica, música, Fabião, a dica, antes a daquele dica. tchau coletivo. Óbvio que a dica tem que ser New York State of Mind, do Nas, Nasty Nas. Straight Muito from boa. Brooklyn, motherfucker. Ah, que isso. Que isso, cara. Calma, Os caras falando que a curiosidade foi difícil, o Miguel falando que a curiosidade falou que o Fábio era bom. Ambas que o Fábio falou são a segunda melhor campanha. É isso aí. Então, obrigado, gente. Vamos embora todos juntos, Anderson? Sim. É hora de dar tchau. Alô! Sim. Valeu, gente. Falou. Tchau. Bebam Até a água. próxima. Muita água. Muita água. Tchau. Valeu.